Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 13 de fevereiro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Maria prestava atenção a tudo isso que diziam e tudo reunia no seu coração. Lucas 2,19. Meta do mês: combater o egoísmo, inveja, ciúme e maledicência. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 895. Meta do dia: quando o orgulho ferido ou a ambição frustrada te visitarem, busque a oração como prevenção contra a inveja e o despeito. Sugestão para sua prece diária: prece rogando o desprendimento dos bens materiais e a espiritualização dos sentimentos. Bondoso Jesus, nós queremos nesta manhã rogar a Ti que nos ajude a desenvolver em nosso coração, em nossa mente, sentimentos de amor, de fraternidade, de bondade para com todos aqueles que estão conosco. Que o seu amor, Jesus, possa continuar sempre conosco. Fortalece em cada um de nós a fé, a esperança e a caridade. Graças a Deus. Meus amigos, vocês querem conhecer o Espiritismo? Têm curiosidade sobre a doutrina espírita? Olha, uma oportunidade de ouro. Nós temos agora, dia 22, o início da Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Aproveita e vem estudar o Espiritismo conosco. Na descrição do nosso vídeo, nós temos um link para a inscrição. O curso e a inscrição são gratuitos. Meus amigos, a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas universais e ao Apocalipse. Estamos estudando a segunda carta de Pedro. Nós já estudamos a, a carta de Tiago e estudamos a primeira carta de Pedro. Agora estamos na segunda carta. Depois nós vamos para as cartas de Judas, de João e do Apocalipse. Prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquele que o domina. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Prometer. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidades sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu. Em toda parte
Existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creias em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Deve saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectivas consoladoras, por meio do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 99. Meus amigos, é para a gente ficar de queixo caído, né? Diante dessas falas de Emmanuel e também de Pedro. É cada puxão de orelha que, se a gente tivesse mais tempo, claro que a gente tem, mas como nós somos escravos de nós mesmos, somos escravos das nossas ideias opressoras, a gente acaba não tendo tempo para compreender a grandeza do Evangelho de Jesus. Então, meus amigos, nós precisamos estudar, nós precisamos compreender mais os ensinos da Bíblia, né? Os ensinos dos evangelhos de Jesus. E parar de ficar vendo só de um ponto de vista que nos interessa. Então, às vezes nós queremos justificar as ações que nós temos buscando lá na Bíblia, porque nós temos os cristãos, né, têm como livro sagrado a Bíblia. Então, o que que acontece? Eu quero justificar alguns atos que tenho utilizando a Bíblia. E todos nós vamos conseguir justificar. Só que aí, meus amigos, tem um detalhe importante: nós esquecemos do Evangelho de Jesus. E aqui, quando Pedro nos chama a atenção, olha o que ele diz: prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquele que o domina. Então, se os nossos sentimentos são de coisas negativas, se nós falamos de Deus
Mas a nossa prática é uma prática corrupta, uma prática adúltera, uma prática que não que não está de acordo com o que está descrito no Evangelho. Então, nós somos escravos. Nós não somos livres. Porque a liberdade é a consciência nossa. A nossa consciência, mesmo aquele que está preso numa cela, num presídio, mas se ele está livre na sua consciência, ele está livre, por mais que o seu corpo físico esteja preso, porque ele é livre. E há muitos irmãos que estão livres dos seus corpos físicos, vão para onde querem, mas são escravos. São escravos do egoísmo, do orgulho, da ganância, das vaidades, da riqueza, do poder. São escravos da corrupção. Então, são irmãos que não são livres. E muitas vezes, como diz Pedro, se nós formos olhar lá, dá uma olhadinha, tira um tempo e lê um pouquinho antes do versículo 19 e um pouquinho depois, que você vai perceber o quanto nós somos ignorantes, as dificuldades que nós temos de compreender o Evangelho de Jesus. Nós temos essa dificuldade, porque o que grita grande dentro da gente é o mal ainda, não é o bem. Por isso que a gente esbraveja, se corrompe, porque o mal ainda está dentro de nós. E todos nós sabemos que a corrupção, em qualquer sentido, ela traz desajustes para grande quantidade de pessoas. E aí, meus amigos, nós temos responsabilidades de tabela de ações destrutivas que acontecem em consequência da minha corrupção. Por causa da corrupção, eu negligencio o trabalho coletivo. Se eu negligencio o trabalho coletivo, e esse trabalho poderia trazer benefício para crianças, para pessoas idosas, para pessoas com doenças, tipo câncer e outras doenças que não têm cura, e elas morrem por causa da falta de assistência, que poderia acontecer essa assistência se não houvesse a corrupção, a, em mim é contabilizado essa morte. E essa morte pode me levar a ser um assassino indireto. Então, meus amigos, muitas vezes nós sofremos consequências, ainda nesta encarnação, de situações que nós causamos nesta encarnação. E aí a gente reclama, grita para Deus, mas a gente não muda. Não adianta gritar. Lembrei nesse instante dos profetas de Baal, lá do tempo de Elias. Eles gritaram o dia inteiro para o Deus Baal e não foram atendidos. Na prece sentida, devido à modificação interna de Elias, ele foi atendido. Então, meus amigos, para sermos atendidos, temos que ter mudança, temos que ser mais fraternos, temos que afastar de nós todo ato que nos escraviza, tudo aquilo que nos afasta de Deus. E aí, a nossa vida vai ascender, como diz o Emmanuel, porque muitas vezes nós só vamos para baixo, só vamos caindo. Por quê? Porque o mal ainda existe em nós. Então a gente só vai descendo. E subir exige trabalho,
exige esforço, exige paciência, exige perseverança, exige renúncia, exige amor, exige sabedoria, exige fraternidade. Meus amigos, busquemos então viver um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e a gente vai ampliando a nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Bondoso Jesus, que o seu amor seja conosco e que consigamos nos libertar de tudo aquilo que nos puxa para baixo, que são os deslizes que nós temos devido ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à ganância, à prepotência, à corrupção, o adultério, tantas outras enfermidades da alma que nos leva para baixo. Ajude-nos, Jesus, a ir para cima, a trabalhar a reforma íntima em nós, desenvolvendo o amor e a fraternidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.